amém, amém, amém. Bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Em nome de Jesus, eu queria só interceder um pouquinho antes de iniciar, né? Em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos na sua presença agradável, maravilhosa, Senhor, e quero declarar que eu sou o que sou, o Todo-Poderoso, Senhor, aquele que era, que é e que será, está nesse lugar, Senhor. Quero denunciar em nome de Jesus toda e qualquer manifestação do inimigo, Senhor, na mente, no coração, Senhor, de qualquer um aqui, Pai. Todo espírito acompanhante, eu repreendo agora e que se coloque daqui para fora, em o nome de Jesus Cristo. Toda a mente que está cauterizada, que está amarrada pelo príncipe desse século, Senhor, que vem travar, Senhor, o entendimento. Libera essas mentes agora em nome de Jesus. E eu declaro que a palavra será como semente que encontrará um solo fértil, Senhor, e dará frutos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Como o pastor Peter falou, já mencionou, nós estaremos neste mês aí falando sobre Êxodo, tá? É um livro que eu amo demais, eu gosto demais, principalmente para aqueles que estão iniciando uma caminhada cristã, né, como Paulo nos fala em Hebreus 12:1, né, que assim que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós começamos uma corrida cristã. E é nessa corrida que nós somos treinados, somos preparados, somos lapidados pelo Espírito Santo para crescermos em fé. Amém? Tá? Então, nós vamos tratar de Êxodo, e eu gosto demais, porque Êxodo trata muito da escravidão do povo hebreu, tá? No tempo que eles estavam debaixo do jugo, né, da escravidão, e não tem como falar do Egito como não comparar com o mundo de hoje. Vocês já devem ter visto algumas correlações com relação que Egito remete ao mundo, tá? E de repente Canaã, a terra prometida, remete-se a esse novo caminhar com Jesus. Então nós vemos no Êxodo um processo gradativo, onde Deus vai protegendo, orientando e vai direcionando o seu povo para a libertação plena e total, para que eles possam ser, né, não vou ser redundante aqui, mas terem a plenitude de Deus em suas vidas, para que tudo vá bem em sua vida, para que tudo vá bem na sua casa. Amém? Então Êxodo é maravilhoso por isso. Então Êxodo deriva, tá, do grego êxodos, que quer dizer saída, né, ou partida, tá? Eu gosto aqui também em Êxodo porque nós vemos a fidelidade de Deus para com o seu povo. Demonstra como Deus cuida, como Deus é zeloso em detalhes para o seu povo. E hoje nós somos povo de Deus, amém? Somos filhos de Deus, ok? Também temos em Êxodo a instituição da primeira Páscoa, que celebramos até hoje. Foi em Êxodo que começou esse processo, ok? E também temos a importância, né, que Deus dá. Ele frisa, ele chama a atenção do seu povo para a obediência, tá? Em seguir os seus mandamentos, os seus princípios. Não sei se você sabe, mas Deus ama tanto a mim e a você, que Ele deixou estabelecido princípios para nos proteger, tá? Contra toda e qualquer cilada do inimigo. Você tem aqui um super mega manual, né, em suas mãos. Alguns usam o eletrônico, mas seria interessante você começar a voltar a usar isso daqui, tá? A palavra viva, a palavra física, a Bíblia, tá? Então nós temos aqui um Novo e o Velho Testamento. Vocês sabem o que é um testamento? Sabem, né? Testamento te dá direito de posse a algumas coisas que foram deixadas em seu nome. E aqui tem maravilhas que Deus deixou escrito, um testamento para você usufruir. Muitos conhecem isso daqui como escrituras sagradas. Você sabe o poder de uma escritura? A Escritura te dá direito de posse, e aqui você tem muitas promessas sobre a sua vida, que se você realmente não tiver só o documento, mas por saber usar essa Escritura em seu favor, você tem direito a muita coisa. Você tem direito à plenitude, você tem direito à saúde, você tem direito ao descanso, você tem direito à felicidade, você tem direito a uma família regrada, com o bom e o melhor para essa terra, gente.
Porque você pensa, não, eu estou aqui de passagem, amém? Mas vamos viver com qualidade. Vamos viver dando exemplos, testemunhos bons de que Deus é com você, com a sua casa, com a sua família, e você prospera, amém? Aí as pessoas vão olhar para você e falar, pô, esse cara é diferente. Eu quero o Deus que ele serve. Eu quero prosperar como ele prospera. Sim ou não? Amém. Glória a Deus. E também temos em Hebreus, em Êxodo, né? A preparação do povo para a vida da terra prometida, Canaã. É essa terra que Deus tem prometido para cada um de nós, nesse processo, nessa caminhada, né? Quando saímos do Egito, mundão, para entrarmos na vida com Deus. Né? Então nós temos essa caminhada até Canaã, aqui nessa terra, para comermos do bom e do melhor. Aleluia! Então eu vou dar uma pequena introduçãozinha aqui, muitos conhecem já a história, né? De como aconteceu, mas só para refrescar a memória, alguns talvez não conheçam, eu vou fazer um panorama bíblico aqui rapidinho, só para a gente se situar um pouquinho, tá? Então, tudo começou quando Abrão, né, escuta Deus falar com ele, Abrão, pega a sua família, pega as suas coisas, sai da tua parentela, né, do lugar que você está, ok? E vá para uma terra que eu vou te direcionar. Ele, sendo um homem de muita fé, ele pegou, obedeceu de imediato. Pegou a sua família e tudo que ele tinha, e sem saber para onde ir, ele simplesmente foi, e Deus foi orientando ele no caminho. Ló, que era quase um filho dele, né, aproveitou e foi junto. Mas Deus falou, pega a sua família. Não falou para pegar a sua parentela, ok? Mas Ló foi de carona. Amém? Tá, então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era o lugar que ele habitava. Ele passou por Harã e depois montou acampamento em Canaã, tá? Na terra de Siquém. Você vai encontrar essa referência em Gênesis 12, 5. Tá? Eu não vou passar aqui todos os textos, porque nosso tempo é um pouco curto, mas você vai tomando nota, depois você lê. Aliás, como a gente vai tratar de Êxodo o mês todo, já vai lendo em casa Êxodo. Tá, vai se aprofundando, se familiarizando com a história, para quando, de repente, os pastores estiverem ministrando, você já sabe sobre o que está sendo falado. Amém? Vai ser muito edificante para você. Então, aí o que acontece? Como Ló estava com Abrão, os dois eram pastores, tá? E de repente começaram a crescer demais seus rebanhos e começou a haver algumas divergências entre seus pastores, né? De repente está muito pequeno, começaram a se arranhar um pouquinho. Aí o que aconteceu? Abrão chamou Ló para um café e falou, pô, está ficando pequeno esse lugar para nós dois, vamos nos apartar? E Abraão fala a Ló, escolhe o lugar para onde você quer ir, que eu vou para o lugar oposto, né? E Ló olhou o que a sua vista, né, chamou a atenção. Então Ló foi pelo olhar, por aquilo que agradou os seus olhos, o seu coração, e falou, cara, eu vou por esse caminho, pelas planícies, que é um lugar mais verdinho, um lugar mais farto, um lugar que aos meus olhos parece ser mais próspero. Aí Abraão falou, ok, te abençoo, vai na bênção e eu vou para o lugar oposto, ok? E lá, em Gênesis 13, 14 e 15, Deus chama Abraão e fala para ele. Tá lá? Tem aí? Gênesis 13, 14 e 15, ok. E disse o Senhor a Abraão, olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcançar, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Então Deus estava falando, olhe, aonde a sua vista olhar, aonde você alcançar com os seus olhos, tudo isso será dado a você e seus descendentes para sempre. Olha que tremendo. Então já existe, tá, uma escritura espiritual, tá, de Deus para Abrão. Deus liberou a sua palavra. Então já existe uma propriedade, né, estabelecida, dada a Abrão por Deus, ok? Eu não sei quanto a você, mas se fosse eu, se eu ouvisse essa palavra, procuraria a árvore mais alta, o lugar mais alto que estivesse ao meu alcance, para os meus olhos olharem mais longe. Sim? Então temos que estar atentos às oportunidades. Deus liberou.
Aonde seus olhos alcançar, isso estarei dando como herança a você e seus descendentes. Amém? E hoje, para você enxergar longe, você precisa subir a lugares altos. Sim ou não? Tá? E aonde nós encontramos lugares altos hoje, meu querido? Na presença do Senhor. Ao lado do Senhor, na intimidade com o Senhor. Quando você chega a este lugar, Ele vai revelar tudo o que você precisa para você ser próspero, para você ser bem-sucedido, para você fazer a coisa certa na hora certa. Aí você está sendo dependente dEle, você está buscando a direção dEle, você está buscando o que Ele tem de melhor para você. Amém? Guarde isso. Então, por isso, Canaã foi chamado terra prometida. Por quê? Porque Deus prometeu a dar a Abraão e seus descendentes como herança. Canaã, terra prometida, promessa de Deus. Tudo bem até aqui? Então, o que acontece? Abraão tem uma promessa, sim ou não? Mas Abraão também era um homem de muita fé, ok? Então, Abraão pega a promessa, mais a sua fé, ok? E mais uma ação. Então, para você, você precisa de uma promessa, você precisa ter fé e você precisa agir. São 3 coisas que você precisa fazer. O que Abraão fez? Ele compra um campo e uma caverna em Efron, de um etita. Então, ele já começa a demarcar a terra de Canaã como sendo propriedade sua. Embora seja um pedaço de terra pequeno, mediante uma imensidão que era Canaã, mas ele já colocou em ação a promessa que ele recebeu, a palavra que Deus liberou sobre a vida dele. Aí, juntamente com a fé e o fato dele ter desembolsado um valor para comprar um pequeno terreno, ele já estava marcando o território. Esse lugar me foi dado por herança. Esse lugar pertence à minha descendência. Esse lugar é meu. E eu vou crescer, vou expandir e vai acontecer. Amém? Eu e minha família, talvez escandalize alguns aqui, mas há algum tempo já, nós andamos muito no mover apostólico e profético. Então a gente vive algumas loucuras e tem dado certo e a gente tem colhido frutos, amém? Muitas palavras de muitos homens de Deus que vêm ao altar e entendo que quando a palavra é de Deus e ela toca o meu espírito e eu tenho entendimento que essa palavra é para mim, que Deus direcionou isso para mim, e Deus é alguém espiritual, ok? Então, assim como o Pai Nosso, né, onde Deus nos fala que seja, nós oramos, quando Jesus ensinou, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, eu entendo que primeiro as coisas são feitas no céu primeiramente, amém? Isso está no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. Que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, acontece primeiro lá, tá? E para depois acontecer aqui. Então, quando alguém libera uma palavra para mim, eu tomo posse dessa palavra, e essa palavra é espiritual. Eu venho selar com algo físico e tomar posse dessa promessa. Eu tiro uma quantia qualquer que eu tenho no bolso, venho no altar do Senhor e selo essa palavra. Ela me pertence, ela é minha e ela vai se cumprir. Mas isso é o meu viver. Isso é no que nós acreditamos. A tela na imersão era uma loucura, né? O pessoal, todo mundo selando, todo mundo confirmando, todo mundo querendo, é minha, e tomei posse, tá? Ou então, quantos aqui já receberam uma palavra de Deus? Se prepare porque vai acontecer isso ou aquilo na sua vida. Vou te enviar a nações. Você vai ser alguém que vai viajar o mundo. A palavra foi liberada, sim ou não? O espiritual já foi aberto, sim ou não? Mas pelo menos você já começou fazendo um curso de idiomas? Você se moveu aqui na terra para, de repente, dar continuidade a essa liberação espiritual? Você pelo menos começou a estudar os costumes do povo aonde você vai? Para você não escandalizar e não ser escandalizado também? Porque você sabe que culturas são culturas diferentes. Você vê de uma forma, eles vêm de outra. Então, você primeiro tem que estudar o idioma para onde se vai. Depois, você tem que conhecer a cultura. Sim ou não? Então, o que acontece? Estou me movendo no mundo físico para fundamentar, tá, algo que foi liberado no céu. Guardaram isso? Todas essas ações. Dá licença um pouquinho.
Todas as ações físicas que eu faço no mundo, aqui no mundo físico, tá? Era para chamar a realidade, a existência, aquilo foi liberado no espiritual. Ok? Entenda aqui agora, da promessa que Abraão recebeu, quando Deus falou, né? Tudo que você está vendo aqui eu vou dar de herança para você e a sua descendência, até de fato acontecer 100% esta promessa, se passaram aproximadamente 500 anos, quando Josué conquistou a terra de Canaã por completo e foi distribuída entre o povo hebreu. 500 anos. Tá? Então eu vou falar para você, presta atenção agora, não despreze as promessas de Deus na sua vida. Não despreze as promessas de Deus na sua vida, tá? Deus é um Deus geracional. Deus muitas vezes na Bíblia se apresenta como: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Uma, para ele confirmar realmente a atuação dele como geracional, ele atua de geração em geração dentro da sua casa. Amém? E outra, ele está dizendo que ele é o Deus verdadeiro, afirmando isso também. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o verdadeiro Deus. Ok? Então, a promessa que você recebeu está demorando? Alguém já recebeu alguma promessa e acha que está demorando um pouquinho? Ninguém? Irmão, se recebeu promessa, bênção, levanta a mão aí. Eu tenho promessa, mas está demorando um pouquinho, Senhor. O que está acontecendo, Já se passaram um tempo e eu até agora não vi nada, né? Presta atenção, nem tudo, né, que Ele te prometeu se cumprirá através de você. Como Deus é um Deus geracional e trabalha de geração a geração, provavelmente se cumpra na vida dos seus filhos ou dos seus netos. Mas não se apavore, porque a palavra já foi liberada e ela vai se cumprir. O que você tem feito em cima dessa palavra que foi liberada para você? Você tem investido na sua geração, ou seja, nos seus filhos? Você tem feito investimentos, né, que vão possibilitar essa palavra se cumprir na vida dos seus filhos? O que você tem feito? Você tem instruído ele no caminho correto e ensinando ele a aguardar o tempo do Senhor também? Ensinando que Deus é um Deus de gerações e que está dito por Deus vai se cumprir? Você tem investido naquilo que você acha que é o chamado do seu filho? Ou você é o cara que simplesmente chega e, só bota comida em casa e está muito bom. Ele que se vira, ele que vai buscar. Não, você é o sacerdote da sua casa, estou falando com os homens agora. Ok? E a mulher é coadjudante do esposo. Os dois podem impulsionar os filhos. Não pense você que de repente hoje você está onde você está e meu filho, para valorizar tudo, ele tem que começar da onde eu comecei, passar pelo que eu passei, para de repente quando ele for velho que nem você, chegar no mesmo nível que você. Escuta que eu vou falar. Você é uma plataforma de lançamento para o seu filho ir além do que você foi, além do lugar que você chegou. E assim ele vai ser com o filho dele também. E vocês vão crescendo, vocês vão expandindo, vão alargando as estacas. Por que seu filho tem que passar o perrengue que você passou nessa vida? Só para você tem que valorizar. Tem muitas formas de você instruí-lo nesse sentido. De você passar embasamentos, passar princípios de Deus que são incorruptíveis e que ele não vai se dobrar. Seja um lançador, seja uma plataforma que vai estabelecer lugares altos para o seu filho, para ele voar além, muito mais alto que você. Amém? Tem alguém, um pai aqui, pentecostal, que vai falar assim seja? Oh, glória a Deus! Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá. Então em Gênesis, veja bem, Gênesis 15, 13, Deus fala a Abraão que sua descendência ficará 400 anos na servidão do Egito. 400 anos escravos. Nem era Abraão ainda, era Abrão ainda.
Deus revelou a Abraão que a sua descendência passaria por essa situação ruim, 400 anos. E Deus foi categórico, são 400 anos que o teu povo, tua descendência, vai ficar escravas. Vamos ver como é que começou esse processo? Vamos lá, em Gênesis 42 e 43, não precisa colocar, é só, vamos tomando nota, que senão, se eu for ler tudo aqui. Em Gênesis 42 e 43, Jacó envia seus filhos ao Egito para comprar alimentos. Por quê? Porque Canaã, eles moravam em Canaã, não só Canaã, mas o mundo inteiro estava passando por fome. Tá? Havia uma escassez tremenda de tudo. E lá no Egito era o lugar do momento, era a potência mundial da época. Por quê? Já José, vocês sabem que ele foi vendido pelos seus irmãos, né? E não se dobrou, né, a nada no Egito, porque José foi vendido pelos seus irmãos e foi levado como escravo para o Egito. Né? Egito é um lugar de muita idolatria, é um lugar de corrupção. E José não se deixou influenciar pelo meio que ele vivia. Ele foi fiel aos princípios de Deus, ele foi fiel aos mandamentos de Deus, e Deus o prosperou de sobremaneira sobre o Egito, que ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e também do mundo na época. Somente Faraó era mais poderoso que José naquela época. E José teve estratégias dadas por Deus para que os celeiros do Egito abastecessem o mundo da época. Então Jacó falou para os filhos dele, vá ao Egito comprar alimento para nós. Né? E aqui no verso, em Gênesis 46, então acontece a ida de Jacó já, tá? Depois que José se revelou aos seus irmãos e à família que ele era o governador, tá? Então ele recebeu a sua família. Então Jacó e seus filhos se mudaram em sua família para o Egito, ok? Eles se mudaram para o Egito. Então, o que acontece aqui nesse momento? Então, naquele lugar, o Egito, eles receberam um cantinho lá no Egito, no Baixo Egito, chamado Gósen, tá? Naquele momento, Gósen representava para eles lugar de abundância, lugar de proteção, lugar de esperança e um lugar diferenciado, era um lugar distinto, era um lugar só para o povo hebreu. Gósen, tá? Eu entendo, né, que o Egito, na verdade, era para ser um escape nesse momento em que o mundo passava por fome. E Deus é tão zeloso, Deus cuida do seu povo e falou: vocês não passarão privações, vocês não passarão necessidade. Eu tenho um escape para vocês. Né? Por isso que eu coloquei José lá naquele lugar. Vocês vão comer do bom e do melhor, mesmo o mundo todo passando fome. Então Deus manda o Jacó e seus filhos e a sua família para aquele lugar. Tá? E aí o que acontece? Era para eles passarem um tempo determinado naquele instante. Eles prosperaram, eles cresceram, mas o que acontece? O Egito passou a ser um lugar muito bom para eles. E aí o que acontece? A carne vai se acomodando, a carne vai achando gostoso, tá? E o que era para ser algo provisório, né, passa a ser definitivo na vida deles. Eu entendo que, enquanto a fome perdurou no mundo inteiro, eles deveriam ficar ali, porque estavam enriquecendo, estavam se multiplicando, estavam, né, prosperando demais, mas a promessa estava onde? Em Canaã. Não era no Egito. Então eles iriam passar um tempo pré-determinado naquele lugar, para suprir as suas necessidades, para crescerem e se fortalecerem, e depois saírem de lá bem abastecidos para Canaã, que era o lugar da promessa. Mas ficaram. E o que aconteceu? Veja bem você. Jacó, quando chegou no Egito com a sua família, eram de 70 a 75 pessoas. Nessa época, nós já estamos falando em 600 mil homens. Nesses aproximadamente 500 anos de escravidão, servidão, ou melhor, desse tempo que eles passaram lá, ou melhor, 500 anos é quando Josué conquista, menos que isso, 400 anos de escravidão, eles já estavam em 600 mil homens, sem contar mulheres e filhos. E se sabe que a galerinha lá tinha muitos filhos. Então era uma nação gigante.
E isso o que acontece? Com o passar do tempo, José morreu. Seus irmãos morreram. Faraó e sua corte, que viram as grandiosidades que José fez pelo Egito, morreram também. E o tempo foi se passando. Até que um novo rei, um novo faraó assumiu. Um faraó que desconhecia tudo aquilo que José tinha feito pelo Egito. Porque o Egito era o que era devido a José, através de Deus na sua vida, amém? E esse faraó desconhecia tudo isso. Esse faraó começou a olhar somente pela grandeza do povo e nação dos hebreus. Pô, esse povo é muito grande e esse povo é muito forte. Nós corremos perigo aqui agora, porque eles podem a qualquer momento nos dominar. Porque são em maior quantidade e mais fortes do que nós. Então ele começou a criar algumas estratégias. A primeira dela foi colocar servidão. Ele elegeu chefes de trabalho pesado para o povo hebreu. Começaram a trabalhar como escravos. E aí começou o tempo de servidão. Ok? Aí o que acontece? Mas mesmo assim o povo os hebreus continuaram crescendo, continuaram se multiplicando, o povo continuou a crescer muito. E aí o que acontece? Ele baixou mais 2 decretos na sequência. Deixa eu tomar um pouquinho de água, porque minha garganta não está muito boa essa semana, só um pouquinho. Vamos lá. Na sequência aqui, então, o que acontece? Ele baixa mais 2 decretos, tá? O primeiro deles, ele chama as parteiras hebreias e fala: vocês devem matar todo hebreu menino, tá? E deixar somente as meninas, ok? Deus tocou no coração dessas parteiras hebreias e fez com que elas não cumprissem o mandamento, o decreto do faraó, ok? E aí o faraó chamou elas e falou: por que vocês não obedeceram? Aí elas falaram: pô, as mulheres hebreias são muito fortes. Elas são... quando chegamos lá para fazer o parto, os nenéns já nasceram. Elas têm são fortíssimas essas mulheres hebreias. E aí eles baixam o segundo decreto. O segundo decreto foi que todo o povo do Egito deveria jogar os meninos hebreus, tá, nascidos no rio Nilo. Então houve muita mortandade, muito sacrifício de crianças afogadas no rio Nilo nesse período. Né? E aí o que acontece? Segundo Flávio Joséfo, tá? Flávio Joséfo é um historiador muito, eu gosto, tá? Ele é confiável, porque além dele ser israelita, tá? Na verdade, ele pertencia à corte, né? Então ele tem o sangue judeu, ok? Então ele é confiável na informação, porque ele viveu o tempo lá, tá? Então são precisas as informações dele. Então Flávio Joséfo nos fala que seu pai Arão, o pai de Moisés, ele teve uma visão da parte de Deus, né, em que o filho seria o libertador de Israel. Aí ele trocou uma ideia com Joquebede, que era sua esposa. Aí os dois decidiram entregar Moisés, que não tinha esse nome ainda, tá? Quem deu o nome de Moisés foi a filha do faraó para ele. Tá? Então, ninguém sabe qual era o verdadeiro nome hebreu dele, na verdade, porque eu creio que, né, com 3 meses de idade, quando ele foi colocado no bercinho no rio, uma mãe já deveria dar um nome para o filho, né? Mas não é relevante, o importante é que aí depois a princesa deu o nome a ele, tá? Mas são fatos, detalhes aqui, tá? Então o que acontece? Entregaram, os pais entregaram Moisés nas mãos de Deus, para que Deus cuidasse dele. E aí tiveram a ideia, né, dirigida por Deus, de colocar o bercinho na água, de junco, com piche, aquela coisa toda, e falaram para Miriam, que era a irmã de Moisés, para acompanharem o percurso do rio, do bercinho. Aí diz a Bíblia que a princesa Termutes estava com suas servas no rio Nilo, tá? Naquele momento, uma das servas viu o cestinho e chamou a Termutes, falou: olha aqui que eu encontrei. E veja bem, nessa época, Termutes não tinha filhos, e Faraó também ainda não tinha herdeiro para a sucessão do trono. Ok? Então, a Bíblia nos fala que Moisés era de tremenda beleza,
que seu olhar era cativante, que era um menino lindo demais. E a Termutes, a princesa, ficou deslumbrada, ficou encantada. Alguns historiadores ainda relatam, veja bem, ela quis tomá-lo como seu filho, porque há muito tempo ela estava pedindo um filho aos deuses do Egito. Eu não tenho filhos, isso aí é paralelo à história, ok? Não está na Bíblia, mas eu fui pesquisar e ela fala que estava clamando aos deuses do Egito por um filho. E quando ela encontrou esse neném no Nilo, e o Nilo era um deus para eles, ela ficou deslumbrada. Os deuses atenderam a minha súplica, ok? E ela decidiu adotar. Diz a história também que ela chamou algumas amas de leite. São mulheres que tiveram à luz recentemente e que têm leite em abundância. E ela chamou algumas amas de leite egípcias, e o menino recusou a todas elas. Nesse momento, que Miriam aparece e fala: com licença, eu conheço uma mulher hebreia que deu à luz recentemente, e ela poderá amamentar o seu menino. A princesa achou uma excelente ideia. Chamou a Joquebede, que era a mãe real de Moisés, e Moisés aceitou mamar em Joquebede. A princesa falou: fica com meu filho até a época que ele desmamar, e eu estarei pagando para você fazer esse serviço. Tremendo. Deus é maravilhoso, é ou não é? Deus pega, permite que Moisés permaneça com a mãe biológica dele por um tempo, ok? E esconde Moisés dentro do palácio de quem queria matar os meninos. Tremenda essa atitude de Deus aqui. Tá? E eu quero dizer para vocês aqui também, veja bem, bem importante que eu vou falar agora. Moisés, quando ela olhou Moisés, depois quando ela recebeu de volta de Joquebede, ela deu o nome de Moisés, aí que o nome foi estabelecido, porque Moisés, o Moisés, significa tirado das águas. Tá? Então esse foi o nome que foi dado a ele. E o interessante, veja bem, como a princesa estava clamando aos deuses do Egito por um filho, e ela entendeu que foi o Deus que deu para ela, do Egito, esse filho. É interessante como houve muita matança no rio Nilo de crianças, o Senhor me trouxe uma revelação tremenda. Que quando as pragas começaram a acontecer no Egito, a primeira praga foi justamente contra quem? Sabemos que as pragas eram para afrontar a cada deus do Egito, adorado pelos egípcios, ok? E a primeira praga foi justamente contra quem? Contra o Deus do rio Nilo, o rio Nilo. Deus fez aquele rio se transformar em sangue. Sangue representa o quê? Redenção. Quantas mortes aconteceram no rio Nilo? Injustamente, sacrifícios, na verdade. E Deus vem com a sua mão poderosa e fala: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É uma afronta ao Deus do rio Nilo. Amém? Então Moisés é aceito por Faraó, e ele se torna príncipe, ok? E aqui uma revelaçãozinha: escravo não liberta escravo. Moisés foi instituído para libertar o seu povo da escravidão. Por isso Deus permite que Moisés se torne príncipe, porque ele tem uma autoridade agora, ok? Ele é príncipe e assim ele pode libertar escravos, ok? Então quem foi Moisés? Moisés também foi o maior personagem entre os hebreus e o sétimo na linhagem de Abraão. Ele era dotado de acima da média. Era um cara super inteligente, super, tá? Em Atos 7:22, tem o texto lá? Atos 7:22. Chegou lá. 7:22, Estevão está descrevendo Moisés. E ele fala que Moisés foi educado em toda a sabedoria do Egito. Em toda a sabedoria do Egito. Dos egípcios, e era poderoso em palavras e ações. Moisés era o cara, ele foi instruído com o que havia de melhor no Egito. Egito era a potência mundial da época, e ele era também poderoso em
palavras, falava fluentemente, falava com autoridade, com consciência, tá? E também em ações. Então, naquela época, o Egito dominava toda a astronomia, a matemática, a escrita, tá? Mundial. Os egípcios tinham domínio. Moisés também foi treinado em táticas de guerra. Diz a história também, Flávio Joséfo falou, que muitas incursões o Egito tentou contra os etíopes e nunca tiveram sucesso. Foi chamado Moisés e através de uma estratégia que Deus deu a ele, tá? Ele venceu a batalha contra os etíopes. Tá? Então, ele foi treinado também para ser um líder exemplar. Ok? E também escreveu a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tremendo. Em Êxodo 33, 11, o Senhor falava com Moisés face a face. Olha, como quem fala com seu amigo. E vamos encontrar lá em Deuteronômio 34, 10, né? Onde se afirma que nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Não houve outro igual, né? E depois a Bíblia só vai falar de Moisés quando ele já é adulto, né? Então, quando Moisés se torna adulto, né, em Êxodo 2:11, tem aí? Anos depois, fala aqui Êxodo 2:11, anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. E aí o que acontece? Moisés mata esse soldado e enterra na areia. Tá? No verso 13, nos fala que no dia seguinte, quando Moisés visitava novamente o seu povo, viu 2 hebreus brigando. E ele indaga os caras lá: por que você está espancando o seu irmão? No 14, o homem respondeu: quem o nomeou nosso príncipe e juiz? Vai me matar como matou o egípcio? Aí Moisés ficou preocupado, porque ele sabia que havia um decreto, né, estabelecido por Faraó, era uma lei, que todo e qualquer cidadão, fosse nobre ou não, que matasse um soldado egípcio, estava condenado à sentença de morte. Então Moisés falou: descobriram, se todo mundo sabe aqui, vai correr, vai chegar aos ouvidos de Faraó, e eu estou morto. Moisés fez o quê? Pegou a sua trouxinha e foi para Midian, terra de Midian. E diz a Bíblia que, chegando Moisés por lá, viu algumas pastoras tentando dar água para o seu rebanho, né? E ele interviu porque elas estavam sendo importunadas por outros pastores. Então Moisés as livrou da mão desses pastores, né? E elas o convidaram depois, né, quando Jetro ficou sabendo que era o pai delas, para Moisés ir tomar um cafezinho lá com ele. E a partir daí Moisés passa a morar com Jetro e casa-se com Zípora, que era uma das suas filhas, e teve 2 filhos. Amém? E aqui eu vou começar. Deixa eu ver se dá tempo. Nossa. Em 10 minutos eu resolvo a parada aqui, vamos lá. Em Êxodo 3, vamos lá. Isso aí foi uma introduçãozinha bem rápida aqui. Vamos lá. Êxodo 3. Alô? Êxodo 3, vamos lá. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, Monte Horebe. Tá? Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, Monte Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto a chamas, o fogo não o consumia. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque muitos acham que o milagre naquele momento era esse arbusto pegar fogo. Mas veja bem, Moisés estava há 40 anos no deserto. Moisés estava habituado com aquele terreno. Então o deserto lá, aquele deserto, são 55 graus de temperatura no dia.
é quente demais. Tá? A sensação térmica de 63, 64 graus, meus queridos. Esse arbusto, alguém aqui, deixa eu ver os mais antigos, filme de faroeste, alguém já viu aí, não? Eu não lembro, eu nem sei, não é da minha época, mas alguém tem aí, não? Filho de faroeste, filme de faroeste, ou até mesmo um documentário, onde você vê no deserto, às vezes bate um vento, tá aquele, né, arbusto rolando lá com aqueles gravetos secos, tal. E existe algo chamado de combustão espontânea. Quando o calor é muito intenso, o fogo espontâneo, devido ao calor, esse arbustozinho ele pega fogo. Então Moisés estava acostumado já pelo calor intenso no deserto a ver arbusto rolar e pegar fogo lá, outro aqui, outro lá. Então era normal para Moisés. Mas o que realmente foi esse milagre é que ele olhou para esse arbusto e o fogo não o consumia, tá? Então o graveto seco ficou queimando, queimando, queimando e a chama permaneceu. Isso chamou a atenção de Moisés, tá bom? No verso 4, quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus do seu pai, Deus geracional. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele entendeu que era o Deus verdadeiro. Okay? Cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse, por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz, uma terra que mana leite e mel. Deixa eu só dar uma contextualizada rapidinho aqui para você entender um processo. Eu falar hoje, na cultura de hoje, leite e mel, para muitos, né? Poxa, leite e mel, cara, eu nem gosto de leite e mel, né? Não gosto. Mas você tem que entender, para a cultura da época, eram os alimentos mais ricos da época, eram riquíssimos, tá? Leite e mel era algo assim que eu posso considerar o melhor da época. Digamos que Moisés estivesse no Brasil e Deus fala com ele aqui. Era a mesma coisa que falar aqui, o Moisés. Ou melhor, Moisés está lá, mas eu vou te mandar para o Brasil. Tá? Uma terra que mana leite e mel. Tá? Então lá vai ter, em vez de leite e mel, vai ter uma terra que emana picanha, uma terra que emana feijoada, uma terra que emana pudim, uma terra que emana torta holandesa, uma terra que você vai poder provar os melhores cafezinhos do mundo, amém? Trazendo para a nossa realidade, tá? Então, para ele, na época, leite e mel era algo fantástico. E eles já estavam escravos há algum tempo, perderam muito dos seus recursos e estavam no Egito, amém? Vamos continuar aqui no verso 10. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar o meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo escravo do Egito? Cara, quem sou eu? Essa é uma perguntinha chave para Moisés aqui, para muitos hoje, nessa manhã aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Por que Moisés está fazendo uma pergunta dessa? Porque Moisés já não acreditava, né, mais nele. Pela situação que ele estava vivendo, 40 anos no deserto, pensa comigo, tá? Moisés, o cara, não estava mais crendo no que ele foi, no que ele sabia, nos conhecimentos que ele adquiriu, absolutamente nada do que ele tinha trazido, tá? Realmente ele estava aplicando mais naquele deserto, tá? Então o que acontece? Moisés tem duas etapas na vida dele. A primeira etapa são os 40 primeiros anos, onde ele, veja bem, ele é neto de Faraó. Ele é um príncipe, educado, né, em toda a sabedoria do Egito. Ele é poderoso em obras, né, e palavras.
morava no Palácio Real, ele tinha as melhores roupas, ele tinha a melhor comida, ele tinha serviçais para atendê-lo. Era um tempo assim, ele tinha a viga, né, a carruagem do ano, cara. Era o que tinha de melhor na época. É o tempo de glamour, né, de Moisés. E depois nós temos uma segunda etapa na vida de Moisés, onde ele passa 40 anos aonde? No deserto. Mas que deserto é esse? Que tipo de deserto é esse? Meu amigo, é deserto onde não tem nada. Deserto vazio de tudo. É um deserto que não pega sinal de celular. É um sinal que, não tem Wi-Fi. É um deserto que, de repente, não tem televisão, não tem jornal, não tem banheiro, não tem nada. Moisés tinha que andar muitos quilômetros, muitas vezes, para achar pastagem para o seu rebanho. Tá? Sem contar que 55 graus durante o dia e menos negativo à noite, são quedas bruscas de temperatura. E aí que Moisés vivia, nesse contexto todo. E Moisés também estava sozinho, não tinha com quem falar. A língua que Moisés aprendeu nesses 40 anos foi ovelhês. Ele vivia com as ovelhas, de manhã e de tarde. Então toda hora era mé para cá, mé para lá, mé para cá e mé para lá. Moisés se sentiu assim, impotente. Quem sou eu? O cara emburreceu. 40 anos no deserto. Ovelhês. Já era. Tá? Agora, Moisés tem 80 anos. Né? E Moisés resiste a Deus de várias formas, dizendo: pai, eu não sou o cara, arruma outro, meu. Passa esse bastão para outro. Eu sou incapaz, eu sou impotente, eu não posso realizar. Eu sou até gago. Moisés fala isso. Quando, de repente, Estevão relata lá que nós lemos, que Moisés era poderoso em palavras. E hoje eu sou gago. Né? Então, o que acontece aqui? Pela primeira vez na Bíblia, tá? Deus se apresenta como alguém como Yahweh. Foi a primeira pessoa para quem Deus apareceu desta maneira. Yahweh. Yahweh, na verdade, é YHWH. Yahweh. Você sabe que o judeu até hoje não pronuncia esse nome, em reverência, em respeito a Deus. Yahweh significa, o nome Yahweh fala da eternidade de Deus. Então, Deus se apresenta para ele dizendo: eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu era o que sou. E diga ao povo que sou o que estou te enviando e capacitando, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E agora em Êxodo, presta atenção, em Êxodo 12, 40 e 41, a palavra nos diz que o povo de Israel tinha vivido 430 anos no Egito. Na verdade, essa grande multidão do Senhor deixou a terra exatamente no dia em que se completaram 430 anos. Bom, mas lá atrás nós não vimos que Deus falou diretamente com Abraão e falou: vocês ficarão 400 anos no tempo de servidão, e agora é 430. Aqui há uma briguinha teológica, doutrinária, em que alguns teólogos, estudiosos falam que esse tempo de 430 começa quando Jacó saiu da sua terra para ir para o Egito, então não conta o tempo que Jacó viveu antes da escravidão, e assim tem várias teorias. No meu entendimento, eu vejo aqui claramente, tá? Da minha interpretação, que Deus, que a atitude de Moisés em matar aquele soldado egípcio, sem perguntar qual era a vontade de Deus, sem perguntar quais eram os planos de Deus exatamente para ele naquele momento. Ele agiu na emoção, agiu na carne, quando ele não se conteve ao ver um soldado espancando um irmão de sangue dele. Ele agiu pela natureza humana, não na direção de Deus. Eu entendo, tá, que esses 30 anos a mais foram para conta de Moisés pela rebeldia ou pela falta de dependência de Deus em saber o que fazer na hora certa, ok?
Então presta atenção, as suas atitudes, as minhas atitudes e as suas atitudes, trazem não somente para a sua vida, mas também para as pessoas que estão vivendo com você, principalmente a sua família. Trazem problemas, tá? Trazem atrasos, retardos no que Deus tem para a sua vida e para a vida da sua família. Preste muita atenção, é muito sério isso. Então Moisés fez com que atrasasse o processo da saída do Egito em 30 anos, devido a esse momento em que ele teve que se refugiar, porque Moisés era considerado um foragido, ele estava fora da lei, estava com uma sentença de morte sobre a vida dele, tá? E essa sentença perdurou até o dia em que Faraó morreu. Quando Faraó morreu, a sentença sobre ele foi extinta, né? E Deus chega e fala para ele: cara, levanta, é a hora de você voltar para o Egito. Aquele que colocou a sentença sobre a sua vida não existe mais. Você vai entender agora que, né, a palavra do homem tem data de validade, mas a minha palavra não expira. A minha palavra não tem data de validade. Aquilo que eu já determinei sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Em nome de Jesus, levanta e vai, cara. Ou Jesus nem existe. Tipo assim, para você, levanta e vai. O que Deus derramou sobre a sua vida, vai e faça. A palavra de Deus não expira. Eu tenho rapidinho um testemunho para falar para vocês. Eu tenho uma empresa, e durante muitos anos nessa empresa, eu sempre fui o senhor dela. Eu era o caixa da empresa, o braço forte da empresa. Todas as decisões eu tomava. Eu tinha dificuldade em delegar também, eu era muito centralizador. E tudo eu levava no meu braço. As finanças, deu um BO aqui, vamos no negativo, é um período que vamos passar, daqui a pouco vem a provisão, a receita e vamos cobrir o déficit, ok? Isso já na igreja, louvando ao Senhor, dando meu dízimo, minha oferta, fazendo tudo direitinho. Mas eu era o senhor da empresa. Não tipo assim, é tudo teu, Senhor, mas a empresa eu toco. Do meu jeito, da maneira que eu quero, ok? Aí as torneiras foram fechando. Vendia-se muito, mas não se entregava nada. E a empresa só cumpre o seu papel, né? Se ela vende, entrega, recebe e o dinheiro entra, ok? E aí vendia-se, batia metas, e a receita não chegava. Aí a coisa começou do azul ficar meio azul claro, né? De azul claro ficou meio roxo, de roxo foi para um vermelho meio assim, daí foi ficando forte o vermelho, começou a piscar o vermelho, e eu não sabia mais o que fazer, estava perdido. Foi uma época bem difícil para minha família, tá? Deus tratou comigo em algumas situações. Nesse momento, eu tive que contar moedinha para comprar pão. Nossa, gostamos muito de pizza. Nossa, quanto tempo sem comer uma pizza, Senhor. Mas foi um processo de Deus na minha vida. Eu precisei passar por esse processo para entender que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Hoje eu não tomo uma decisão sem consultar a Deus. É para fazer, não é para fazer. Senhor, vai à frente do meu negócio. Tudo que eu tenho é teu e tudo que você tem é meu. Eu entendo. É uma mão dupla, né? Eu dou e Ele me dá, eu dou e Ele me dá. Então não tem pormenores. Eu dou tudo, mas isso daqui, não, Senhor. Esse aqui, o controle é meu ainda. E o Senhor me ensinou, né, com um custo bem difícil, bem duro na minha vida, sabe? E hoje eu sou dependente total e Deus nos abençoa, Deus nos prospera e a gente tem vivido uma plenitude excepcional de Deus, tá? Então, meu querido, você tem situações na sua vida que você ainda retém, que você não compartilha com Deus. Nosso tempo já está esgotado aqui, eu quero que você feche seus olhos, eu vou encerrar por aqui. E